Elista, Kalmykia, Rússia, 16 de julho de 2007. O presidente da República de Kalmykia, Kirsan Ilyumzhinov, revelou em uma entrevista internacional, em horário nobre para Al Jazeera, que quase uma década antes fora abduzido por extraterrestres. Eu fui levado do meu apartamento em Moscou por uma espaçonave e fui para a estrela e depois eu pedi para que me trouxessem de volta. Ilyumzhinov afirmou que foi levado a bordo de um OVNI por extraterrestres vestidos com roupas amarelas e, essencialmente, ele deu um passeio no OVNI no qual ele foi levado. Nunca ficou muito claro por quanto tempo ele sumiu, mas ele disse que foi quase um dia, em que ele foi levado para longe. Ele disse para outra estrela, numa nave imensa. E isso é o que ele afirma, e essa é uma afirmação inacreditavelmente chocante. Mas o problema é que esse homem é um indivíduo muito bem-sucedido. E quando você o ouve falar a respeito, ele é muito aberto, não parece louco, exceto pelo conteúdo do que ele está dizendo. Eles têm as mesmas mentes, a mesma visão e eu conversei com eles. Entendi que não estamos sozinhos neste mundo. Existe uma teoria interessante sobre essa história, dada a sua posição e também a sua hierarquia no governo. Quando alguém como ele se manifesta, isso na verdade adiciona muito peso ao tema dos OVNIs. Então algumas pessoas argumentaram que ele foi abduzido pelos extraterrestres com a esperança de que ele levasse a história ao público e que então expusesse mais pessoas à existência do fenômeno dos OVNIs. Ilyumzhinov é o indivíduo de maior visibilidade a se manifestar admitindo ter sido abduzido por extraterrestres e, posteriormente, devolvido à Terra. Contudo, ele é apenas um entre dezenas de milhares de pessoas que fizeram tais afirmações, remontando ao famoso caso de Betty e Barney Hill, que foram supostamente abduzidos de seu veículo em uma estrada de New Hampshire em 1961. Alegadas abduções extraterrestres envolvem homens, mulheres e crianças de várias culturas e formações religiosas. Esse é um fenômeno global. Pessoas escreveram para mim de todas as partes do mundo sobre seus eventos de abdução. Não tem nada a ver com países e tudo a ver com o ser humano. Há alguns temas nessas histórias de abdução que são universais ou pelo menos recorrentes. Alguns relatam que ficaram paralisados. Muitos relatam deslocamentos no tempo. Alguns perdem vastas quantidades de tempo. Seria diferente se houvesse só 10 ou 20 histórias de abdução no mundo todo. Mas a verdade é que há centenas de milhares de relatos de abdução em todo o mundo. A pergunta que precisamos fazer não é se as abduções estão ocorrendo. É muito óbvio que elas estão ocorrendo. Precisamos decifrar o mistério e entender por que está acontecendo. O que nos torna tão interessantes para esses seres quererem nos levar como eles e realizar o que parecem experimentos médicos para depois nos devolver para a Terra? Pode ser que centenas de milhares de pessoas em todo o mundo foram levadas ao planeta só para depois serem devolvidas à sociedade? Mas, nesse caso, com qual propósito? Talvez pistas possam ser encontradas explorando antigos relatos de abduções humanas por seres extraterrestres que podem ser encontrados em quase todas as culturas ao redor do mundo. As histórias de representantes da humanidade que são levados para outro lugar permeiam as crenças míticas. Essa é uma grande história universal. Temos Moisés subindo a montanha, recebendo os mandamentos e os trazendo para baixo,
Nós imaginamos que estão em tábuas e que de alguma forma guiarão o futuro do povo. O profeta Enoque, o profeta Ezequiel subiram ao céu e aprenderam todas as coisas do céu. As fadas, ou fae, na mitologia celta, atraem você para uma aventura. Muitas vezes há alguma sedução. Às vezes é um demônio que força você a sair do seu caminho para algum tipo de inferno, mas você escapa depois e volta com novo conhecimento, novas habilidades, novas forças. O que é curioso é que quando nós lemos situações e histórias descritas na literatura antiga e comparamos com experiências modernas interpretadas como abduções alienígenas, parecem ser idênticas. Essas histórias, essas lendas existem há séculos. Não podem todas elas terem sido inventadas. Há muitas delas. São prolíficas demais. São disseminadas demais. Tem que haver alguma base para elas. Para qual propósito essas coisas têm acontecido ao longo da história? Quem sabe? Talvez o ponto em comum mais importante nessas histórias de abduções seja que todas essas pessoas regressam, não são mantidas. Eles permitem que elas voltem, são trazidas de volta. A pergunta é, por quê? O que chamamos hoje de abduções alienígenas pode remontar a milhares de anos? Nesse caso, aqueles que regressam seriam parte de um plano extraterrestre maior? Talvez mais evidências possam ser encontradas examinando uma antiga abdução que ocorreu nas selvas do sudeste da Ásia. Krong Sien Reap, Camboja, 1860. Um grupo de missionários que viajava pela selva do Camboja se deparou com o maior e mais elaborado complexo religioso do mundo, Angkor Wat. O povo Khmer misteriosamente abandonou o antigo templo no século XV. Estava envolvido pela vegetação ao redor e esquecido havia séculos. Arqueólogos acreditam que a construção começou sob o reinado do rei Suryavarman II em 1116 d.C. A lenda cambojana atribui sua criação a Preah-Pisnokar, um arquiteto em parte humano, em parte divino, que teria sido levado ao planeta e devolvido à Terra com os planos para construir esse avançado complexo. A lenda de Preah-Pisnokar é uma das melhores histórias que você pode imaginar para uma teoria dos antigos astronautas. Porque na lenda, ele é levado ao chamado Céu de Indra, que orbitava a Terra como descrito nos antigos textos védicos. Quando Preah-Pisnokar foi introduzido para ir ao Céu de Indra, ele foi exposto a uma luz azul, onde, segundo ele descreveu, seu corpo inteiro foi rejuvenescido. E a pergunta é, isso pode ter sido algum tipo de cápsula de descontaminação? É muito curioso que uma antiga lenda cambodjana como essa contenha uma cena em que o personagem tem que passar por um processo de descontaminação. E feito no espaço, foi feito no lar celestial de todos os deuses. Ele passou por um intenso programa de educação e, semanas depois, voltou ao seu povo e ele essencialmente transmitiu todo o conhecimento que os extraterrestres haviam lhe dado para o seu povo. Ao retornar, Pisnokar teria criado Angkor Wat. Foi construído como uma réplica do original celestial na expectativa do retorno dos deuses. Ele foi devolvido à Terra para dar aos humanos todo esse incrível conhecimento e para ajudar os humanos a avançarem.
No seu caso, construindo uma fantástica cidade-templo, que é uma das maravilhas do mundo hoje. Um dos temas que as pessoas não costumam abordar muito é a questão dos abduzidos serem devolvidos para onde foram levados. Nós podemos pesquisar incontáveis textos religiosos em que os abduzidos recebem regras, regulamentos e ideias a seguir, com o fim de elevar a raça humana. E às vezes eles construíam estruturas para os deuses, seguindo suas ordens, sejam quais fossem. E isso pode muito bem ser um programa, e que ainda está em andamento, que não cessou e que não damos conta do que está acontecendo. É possível que a história de pré-Apsnokar seja verdadeira? Humanos selecionados são levados do planeta e inseridos de volta na sociedade mesmo hoje? Mas nesse caso, com qual finalidade? Talvez mais pistas possam ser encontradas explorando os detalhes de abduções modernas. Universidade de Harvard, Cambridge, Massachusetts, 1991. O Dr. John Mack, um professor de Harvard e renomado psiquiatra que trabalhava com pacientes traumatizados, foi convencido por um colega a examinar indivíduos que afirmavam terem sido abduzidos por extraterrestres. Ele começou, segundo ele, a ter clientes que lhes faziam relatos muito detalhados e traumatizantes em muitos dos casos. São seres vindo e os levando, fazendo experimentos e até discutindo híbridos alienígenas que eram produzidos a partir de elementos. E no começo, ele fala como teve problemas em considerar isso, até mesmo próximo do reino da possibilidade, porque ele é um acadêmico convicto e sua função é encontrar a abordagem racional para o que está acontecendo. E é claro, ele começou tentando analisar o estado mental das pessoas. Havia uma conexão entre o tipo de pessoas que contavam aquelas histórias, sabe, para desenvolver um perfil psicológico. Mas ele descobriu que não era esse o caso. Histórias partiam de uma ampla gama de pessoas de todo o mundo. John Mack era um cético. No começo, ele não acreditou em coisa alguma. Mas depois de 5 ou 6 encontros com abduzidos, ele mudou seu discurso. Então, um cético, de repente, fazer uma mudança de 180 graus é incrível. Porque John Mack aplicou todo o seu conhecimento clínico a esses abduzidos e, por causa disso, porque é uma ciência, ele teve que concluir que visitas extraterrestres não são uma probabilidade, mas uma certeza. Ele também disse que o fenômeno da abdução não é somente uma ocorrência moderna. Ele estava convencido, sem sombra de dúvida, de que as pessoas estavam sendo abduzidas por extraterrestres. Ele foi ridicularizado, desprezado por seus colegas, alvo de risos, mas ele não parou. Ele continuou tentando obter respostas quanto ao que acontecia com aquelas pessoas. E então, durante a sua pesquisa, o Dr. John Mack se deu conta de que a abdução alienígena não era escassa. Era essencialmente uma epidemia. Existiam relatos que chegavam de todo o planeta, mas o mais importante, havia pessoas com lembranças, sonhos vagos de alguma coisa que estava acontecendo, mas claramente não percebiam que tinham sido abduzidas. E isso sugeriu a John Mack que existia o que chamamos de abduzidos silenciosos. A maioria das pessoas que está sendo abduzida nem sequer sabe, não pensam a respeito, não sonham a respeito. Ignoram isso porque acreditam que os extraterrestres de alguma forma apagaram sua memória. No entanto, com a hipnose, quando há regressão, é possível resgatar coisas e elas então se lembram do que aconteceu. Isso aconteceu no caso original de Barney e Beth Hill, em que o psiquiatra Dr. Benjamin Simon os colocou sob a hipnose. E foi quando eles começaram a falar sobre as coisas que aconteceram. Você não pode apagar a mente permanentemente.
E os ETs sabem disso, mas somente em termos de consciência superficial. Eles são capazes de anulá-la. Há pessoas que irão dormir hoje e que não têm a menor ideia que poderão ser abduzidas por extraterrestres. Não vão se lembrar, não vão se recordar e não vão sequer saber. A pergunta é por quê? Enquanto pesquisadores sugerem que muitos indivíduos que retornaram podem nunca ser identificados, eles acreditam que pistas para os motivos dos extraterrestres podem ser encontradas nos traços característicos específicos daqueles que foram levados. 1999. A Comunidade Internacional para a Pesquisa de Alienígenas começou a realizar o maior e mais profundo estudo das características específicas dos abduzidos. A Comunidade Internacional para a Pesquisa de Alienígenas foi fundada por cerca de meia dúzia de ufologistas que não estavam satisfeitos com o que estava acontecendo no campo na época. Não havia pesquisas legítimas sobre abduções sendo feitas. Começou com um questionário, que agora é aplicado por cerca de 13 anos. Acredito que cerca de 18 mil abduzidos fizeram parte do estudo. Isso nos mostrou semelhanças em todas essas abduções. Aprendemos que elas começam antes do nascimento e em linhagens familiares. As descobertas do estudo também mostraram que uma maior porcentagem de indivíduos com olhos castanhos claros ou verdes são abduzidos, bem como os que têm tipo sanguíneo RH negativo. O fator RH se refere à presença de proteínas ou antígenos específicos no sangue. A maioria das pessoas tem esses antígenos e são consideradas RH positivas. Há cerca de 25 a 35 mil anos, de repente, e nenhum cientista sabe por que, o tipo sanguíneo RH negativo surgiu. Muitas pessoas não sabem, mas a humanidade era apenas RH positiva até então. Não havia RH negativo. O que é curioso é por que a Mãe Natureza criou o RH negativo. O que é estranho sobre o RH negativo e os olhos verdes é que são mutações. Ambos são raros. Apenas 15% da população mundial é RH positiva. Pessoas de olhos verdes correspondem a 2 ou 3% da população mundial, mas quase 50% dos abduzidos têm olhos verdes ou castanhos claros. Não achamos que a cor em si tenha algo a ver com isso. É o fato de ser uma mutação. E por alguma razão, os extraterrestres a criaram, ou se não a criaram, parecem ter um extremo interesse nela. Pode realmente haver um componente genético em jogo no fenômeno da abdução extraterrestre? E podem essas linhagens remontar aos antigos relatos de encontros do outro mundo? Nesse caso, isso fornece uma visão de um plano de longo prazo? Talvez mais pistas possam ser encontradas, extraindo o que está enterrado na memória daqueles que retornaram e examinando o que também pode estar escondido sob sua pele. Ulster County, Nova York, 26 de dezembro de 1985. O autor de best-sellers, Whitley Strieber, estava de férias em sua cabana quando vivenciou um estranho evento que mudaria sua vida para sempre. Eu acordei no meio da noite, logo depois do Natal. Numa situação incrivelmente peculiar. Era como estar num pesadelo. E na época eu escrevia livros de terror e eu pensei que ótimo. Mas só por um segundo, porque então, na hora eu percebi que aquilo não era um sonho. Não ia desaparecer. Havia criaturas de olhos grandes na minha frente, como grandes insetos, e eu estava numa pequena sala redonda. E outras figuras azuis se movendo estavam lá. Isso se degenerou muito rápido, num tipo de agressão. Então eu acordei na manhã seguinte, me sentindo bastante dolorido e muito, muito confuso. O que podia ter acontecido? Foi um pesadelo? O que era aquilo? Segundo Strieber, essas estranhas abduções continuaram a ocorrer. E após uma de suas experiências, ele foi devolvido com prova física. Minha orelha começou a doer, o topo da minha orelha. Eu apalpei e era um carocinho. Esse caroço não estava lá antes. Eu fui ao médico e ele disse, é um pequeno cisto. Eu cuido disso. Quando cortou, ele disse, é um disco.
Então ele o tocou com seu bisturi e descia até a pina, a base da minha orelha. E ele o tirou e disse: eu não sei o que fazer sobre isso. E fechou o corte. Pode realmente ser que as pessoas estão regressando com objetos implantados nelas? Objetos de origens extraterrestres? Houston, Texas. O ex-oficial de polícia e investigador Daryl Sims passou 3 décadas coletando evidências deixadas em cenas de abdução por todo o país. Eu trato como uma cena do crime. E para isso você precisa saber o que procurar. Em alguns casos encontramos uma marca de queimadura e em casos raros traços de radiação onde um OVNI pousou. As pessoas voltam com uma cicatriz, como uma punção dermatológica. E às vezes encontramos algum tipo de implante. Obrigado por vir, Giorgio. Em abril de 2016, Giorgio Tsoukalos se encontrou com Daryl Sims para olhar de perto algumas evidências que Sims coletou ao longo dos anos. Uma das coisas que encontramos nesses abduzidos são marcas alienígenas como digitais. Quando eles os tocam, deixam uma marca subcutânea na forma de digitais ou dedos longos. E aqui está um exemplo. Impacta o corpo subcutaneamente. Isso é incrível. Literalmente penetra a pele e não dá pra lavar, não dá pra tirar com qualquer tipo de solvente ou nada assim. E esse é outro bom exemplo. São outras impressões palmares que encontramos ao redor do mundo. Essa é do Chile. A mulher foi tocada por uma entidade com grandes impressões na frente e atrás e deixou queimaduras em seu corpo. Isso era a luz visível. Ok. A mesma impressão palmar aparece em vários outros casos também. Uma menina exibe a mesma mão. Esta aqui era fluorescente. Um policial foi abduzido. A entidade entrou pela janela e deixou a imagem holográfica no vidro. Muito estranho. Esta é uma que me fascina. É uma impressão de uma parede na Pensilvânia. A família toda foi abduzida, com a exceção de uma pessoa, e ela tocou a parede e você pode ver a fluorescência quando acendemos. Este é o caso de uma mulher. Estes são os dedos longos, são digitais enormes e ventosas nos indicadores. E estavam em sua cabeceira. Isso é fantástico. Você passou muitos anos estudando isso. E você vê digitais como essas, impressões palmares, resíduos. E qual é a sua teoria sobre tudo isso? A minha opinião como ex-policial é que havia uma substância oleosa que aparentemente exalava do corpo da entidade. Isso é bizarro. Estes aqui são implantes. Talvez as evidências mais intrigantes da coleção de Sims sejam os alegados implantes extraterrestres extraídos de várias vítimas. Quero te mostrar uma coisa bastante notável. Está vendo estes pequenos objetos, o T perfeito e o outro ao lado? Sim. Eles foram extraídos cirurgicamente. E isto é o que descobrimos. Aqui. Dê uma olhada. São depois de extraídos. Havia um casulo biológico o cercando originalmente. É bizarro. E eles determinaram o que é isso? Isso foi feito num estudo cego em Los Alamos, Novo México Tech. Eles fizeram uma análise qualitativa e quantitativa. E eles descobriram, Giorgio, você não vai acreditar, que esses objetos têm origem meteórica. Qual é a sua opinião, então? E como entraram no corpo da mulher? Olha, eu acho que estamos diante de objetos que foram instalados dentro dessas pessoas. Alguém está fazendo isso. Está relacionado com as entidades. Então, na minha opinião, estamos diante de evidências reais desses casos. Bom, isso é incrível. É possível que implantes retirados dos corpos de supostos abduzidos tenham origem extraterrestre? Mas, nesse caso, qual é seu propósito? Os alienígenas estariam monitorando os humanos em que realizaram experimentos médicos? Ou seus planos finais podem ser ainda mais profundos?
Talvez mais pistas possam ser encontradas explorando o que muitos pesquisadores acreditam ser o mais convincente relato de abdução da história moderna. Filadélfia, Pensilvânia, 1998. A jornalista investigativa Linda Moulton Howe publicou Vislumbres de Outras Realidades, volume 2, Alta Estranheza. No livro, ela incluiu material sobre interações humanas com seres extraterrestres e o que ela considera um dos casos de abdução mais convincentes já registrados. Eu, como repórter que sempre investigou temas relacionados à ciência, medicina e o ambiente, foi como eu acabei conversando com pessoas com síndrome de abdução humana. Me lembro que foi em 1995, na conferência sobre OVNIs em Eureka Springs, Ozark, que eu fui apresentada a Gene Sparks. E ele me revelou uma das mais incríveis histórias de abdução humana que eu já ouvi. Gene teve consciência de passar literalmente através do teto, através do telhado. Muitas pessoas com síndrome de abdução descrevem isso. Ele podia ver árvores, podia ver a terra se afastando. Mas então, houve um período de blackout. Aí, ele se viu no mundo daqueles que ele chama de seres cinzentos, dos quais havia muitos tipos diferentes. E ele se lembra que viu uma tela de computador em frente a ele. Então ele soube que eles estavam tentando fazê-lo aprender um símbolo alienígena. E eles queriam que ele identificasse, por exemplo, a letra A do alfabeto. Era uma linha traçada da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E era o movimento que em si parecia com uma linha, mas ele disse que cada um de seus símbolos e números tinham frequências embutidas. Em outro encontro, Sparks afirmou que lhe apresentaram uma sequência de imagens retratando vidas passadas, inclusive cenas da Roma antiga e culminando com imagens de humanos primitivos. Quando eles passaram para uma imagem e mostraram primatas numa floresta, ele finalmente entendeu. Eles haviam manipulado o DNA e já evoluído primatas para criar algo que era um híbrido deles e essa forma de vida nesse planeta. Ele ficou com raiva. Eu acho que ele começou a pensar por dentro: e se não for tudo positivo? E se houver algum tipo de esquema, algum tipo de estratégia evolucionária que a vida na Terra está sendo feita por esses seres por uma razão que é do interesse deles e não do interesse da Terra e da humanidade? Quando você ouve esse relato, você tem que se perguntar se essas abduções de humanos por extraterrestres não remontam a muitos milhares e milhares de anos. E, de fato, certos seres humanos foram selecionados, levados, talvez para uma estação espacial ou uma espaçonave em órbita, ou a uma cidade dos deuses, receberam uma educação especial e depois retornaram para a Terra. Jim Sparks mais tarde afirmaria que os extraterrestres de alguma forma manipulam o chamado DNA inútil dos abduzidos. Os 97% do DNA humano para os quais os cientistas não foram capazes de encontrar nenhum propósito. Os geneticistas acreditavam que uma grande porcentagem do nosso DNA não era usada. Descobertas recentes provaram, no entanto, que eles são interruptores ocultos. São sinais ocultos dentro desse DNA inútil, que irá finalmente revelar um tesouro de novas capacidades humanas. Jim acreditava que pessoas que são abduzidas são programadas para que a qualquer momento os ETs lhes enviem um sinal e essas pessoas reagirão e farão algo. Quase como sonâmbulas. Elas imediatamente farão algo que foram programadas para fazer, seja lá o que for. Isso é muito assustador.
No princípio, quando eu comecei a fazer pesquisas sobre abduções, as pessoas me diziam: eu acho que algo vai acontecer no futuro e preciso fazer alguma coisa. Pessoas sérias com quem eu trabalhei por muito tempo me disseram que foram injetadas com conhecimento que não sabem o que é, mas que será acionado eventualmente quando a hora chegar e que eles saberão. Então, passei a acreditar que isso é correto, que isso é verdadeiro. É uma coisa abrangente. Os sonâmbulos começaram a preparar as coisas. Aqueles que já estão aqui começarão a preparar as coisas, e não se esqueça dos milhões de híbridos que eles têm produzido desde o começo dos tempos, que provavelmente estão em alguma nave-mãe, em algum lugar, prontos para começarem a ser trazidos. Pode ser que alguns abduzidos foram mandados de volta como preparação para alguma missão futura dos extraterrestres? Uma missão que está sendo elaborada há centenas, se não milhares de anos? E isso pode envolver a integração de híbridos de alienígenas com humanos na Terra? Alguns especialistas em abdução sugerem que tais híbridos, de fato, já estão aqui. Pacific Palisades, Califórnia, 17 de julho de 2015, 5 horas da tarde. A polícia foi alertada que dentro de um SUV abandonado em uma rua residencial havia um cadáver. O corpo, já em decomposição, foi enviado para o médico legista para que a vítima pudesse ser identificada. Embora não suspeitasse de um crime, a polícia continuou a investigar e o caso tomou um rumo bizarro. O corpo foi identificado por sua noiva como sendo de Jeffrey Alan Lash, de 60 anos. A polícia de Los Angeles encontrou mais de 1.200 armas e 7 toneladas de munição, bem como numerosos veículos militarizados e $230 mil em dinheiro dentro de sua casa. Sua noiva declarou que Lash afirmara ser um híbrido alienígena, trabalhando secretamente para o governo. É a história mais estranha que eu já ouvi. Sua namorada. E ela parece ser muito normal e franca. Afirma que ele era um híbrido alienígena, que foi colocado neste planeta para fazer algo especificamente. Nada faz sentido neste caso, nada. Quando examinou o corpo, o médico legista não encontrou nenhuma digital, embora digitais sejam os últimos tecidos cutâneos a se decompor. Lash aparentemente não tinha impressões digitais. Sua noiva acreditava que ele era um híbrido alienígena. E precisamos nos perguntar quem era esse homem. Era realmente um híbrido alienígena, como disse? Por que ele tinha todas aquelas armas? Na comunidade de pesquisas sobre OVNIs aconteceu uma grande controvérsia em torno da história de Lash, porque sugeriram que o pai dele, Jeffrey Lash, podia ter trabalhado no incidente da queda em Roswell. Ou seja, ele era um cientista que pode ter sido chamado para estudar os destroços. E por esse motivo, a história foi elevada para um nível ainda maior. Ou de que estava acontecendo algum tipo de infiltração na sociedade. Algumas pessoas que afirmaram ter sido abduzidas por extraterrestres também afirmam que testemunharam o que dizem ser híbridos de alienígenas com humanos. E isso indicaria que os extraterrestres têm um programa de manipular as pessoas e seu DNA para geneticamente nos alterar levemente. E talvez isso venha acontecendo por milhares de anos. E que mesmo como nós estamos hoje, nós fomos manipulados sutilmente por extraterrestres. E isso ainda continua. Mais e mais pessoas ao redor do planeta têm tido experiências. Ou elas veem luzes, ou são levadas ou têm lapsos do tempo, e há uma evolução global de um relacionamento com uma presença alienígena, que no século XXI passou de criaturas do espaço sideral para híbridos entre humanos e ETs.
que são uma combinação de algo alienígena e algo humano. E nessa evolução agora estamos vendo um programa de hibridização neste planeta. É possível que a afirmação de Lash de que era um híbrido alienígena possa ser realmente verdade? Na última década, pessoas supostamente abduzidas procuram o Dr. David Jacobs em números cada vez maiores, com histórias assustadoramente semelhantes de integração de híbridos alienígenas à sociedade. Quem me procura recentemente são pessoas que fizeram amizade com híbridos, que desceram para viver aqui. O híbrido parece absolutamente humano. Não há nenhuma diferença que seja, exceto uma grande diferença, muito grande. Eles são telepatas e são neurologicamente controladores. Eles podem controlar a mente das pessoas, podem fazer as pessoas pensarem ou fazerem ou agirem do jeito que quiserem. E nós não podemos fazer isso. Isso nos torna uma espécie de segunda classe. E a pergunta é, estamos lidando com híbridos que substituirão os humanos ou viverão ao lado dos humanos e os controlarão? Eu realmente não sei a resposta. Pode ser que realmente haja híbridos alienígenas atualmente vivendo entre nós? Por mais que pareça fantástico, declarações recentes feitas por alguns dos líderes mais poderosos do mundo podem apontar justamente para esse cenário. Moscou, Rússia, 7 de dezembro de 2012. O primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, deu uma entrevista televisiva em horário nobre. Mas depois que a entrevista acabou, ele fez uma declaração chocante sem perceber que seu microfone ainda estava ligado. Além da valise contendo os códigos nucleares, o presidente recebe uma pasta especial e na capa está escrito confidencial. E a pasta é totalmente dedicada a visitantes que não são do nosso planeta. Ele disse que quando você se torna presidente da Rússia, você recebe informações sobre alienígenas no país e também os grupos humanos que os monitoram. E o que é interessante nesse vídeo é que a jornalista que o entrevistava ria nervosamente enquanto ele falava, mas ele estava totalmente sério o tempo todo. E você sabe me dizer quantos são? Estão entre nós, eu não poderia dizer porque causaria muito pânico. Ele estava sendo gravado dizendo que extraterrestres vivem entre nós. E eu não acho que foi um acidente. Acredito que o que ele fez foi parte de uma política que o governo russo começou a implementar no mais alto nível para preparar seus cidadãos para a verdade. É possível que já existam alienígenas vivendo entre nós e que os nossos governos estejam plenamente cientes disso? E isso pode ser a culminação de anos de abduções extraterrestres? Nossas decisões aqui, como uma espécie, podem estar afetando essas outras civilizações. Então elas podem estar intervindo em seu próprio benefício, podem não se importar sobre se vão sobreviver ou não. Se a invasão e o domínio do planeta fossem a meta dessas entidades biológicas extraterrestres, que são tão avançadas que poderiam fazê-lo facilmente, então a invasão e o domínio do mundo não pode ser a meta. E se essa não é a meta, então qual é a meta? Quais são os planos dos alienígenas? Você tem um tipo de dicotomia. Estamos sendo invadidos por terríveis extraterrestres que tentam dominar o nosso planeta? Ou esses extraterrestres, na verdade, estão tentando nos ajudar? E isso é algo que tem acontecido há muitos milhares de anos. Eu acho que essas histórias de abdução são todas parte de um plano maior. Um plano que vem sendo elaborado há muito tempo. O que estamos vivenciando agora é o próximo passo, em que estamos aprendendo que não estamos sozinhos e que eles logo voltarão.
porque foi o que prometeram nos textos antigos. Os extraterrestres realmente estão vindo para a Terra com o fim de capturar e examinar espécimes humanos? E nesse caso, seu plano é unir-se a nós ou nos substituir? Talvez o desfecho seja determinado por até que ponto estamos prontos para recebê-los e por como tratamos uns aos outros. Uma coisa parece certa: a existência da humanidade está mesmo em jogo. E o momento das respostas pode chegar mais cedo do que pensamos.